Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos. É um prazer e uma alegria mais uma vez estar aqui junto dos irmãos e trago mais uma palavra para os irmãos. O tema de hoje é Foi por Você, né? E nesse mês de abril, onde comemoramos, né, a Páscoa, um mês tão importante para nós cristãos, né, que traz a reflexão, né, de tudo que Cristo fez e continua fazendo por nós, né? Então, quem não conhece a Jesus acha que a vida muitas vezes não tem sentido, né? Não consegue enxergar um sentido na vida, né? Mas nós sabemos que existe um plano perfeito de Deus para conosco, né? Onde não há guerra, não há desespero, não há qualquer pandemia que possa atrapalhar o plano de Deus, o plano que Deus tem para conosco, né? Todos que foram salvos e são salvos são devido ao cumprimento deste plano, né? Que se cumpriu ali com a morte de Jesus na cruz, né? Onde um plano que começou, né? Que se cumpriu ali imediatamente e continua se cumprindo até a volta do Senhor Jesus. Nós vamos estar acompanhando aqui o versículo, né? No capítulo 53 de Isaías, versículos de 5 a 7. Eu peço que os irmãos abram aí comigo e também que orem comigo para que o Senhor nos direcione a esta palavra. Pai amado, Pai querido, Pai, obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de estar aqui junto dos irmãos, ó Pai. Obrigado pelos cuidados que o Senhor tem tido conosco, Pai. Obrigado, ó Pai, acima de tudo, por enviar o seu Filho, ó Pai, para que se sacrificasse pelos nossos pecados, ó Pai, para que tenhamos esperança, Pai, na vida eterna, Senhor amado, para que possamos, ó Pai, para que fôssemos perdoados, ó Pai, de todos os erros, de todos os pecados cometidos, ó Pai. Pai, agradecemos por tudo, Senhor. Te peço, Senhor, que nesse momento direcione a tua palavra, Pai. Que seja o Senhor falando através de mim, ó Pai. Que o Senhor cresça e eu diminua nesse momento, ó Pai. Mande a tua santa palavra, Senhor amado, e que ela venha falar com os corações dos nossos irmãos, ó Pai. Venha falar com os seus íntimos, ó Pai. Afasta agora, Pai, toda e qualquer distração, que os seus filhos possam estar atentos à sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, tudo que eu lhe peço e lhe agradeço, Senhor. Então, meus irmãos, abram comigo então Isaías 53, de 5 a 7. A palavra do Senhor diz assim: Mas foi ele ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoite para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, e não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, e como ovelha muda diante dos tosqueadores não abriu a boca. Amém. O profeta Isaías descreveu nesta palavra, né, a vinda do Messias que viria para sofrer em nosso favor, né? Jesus cumpriu ali o plano de Deus, né? O plano de seu Pai. E Jesus não veio porque apenas alguns precisavam ser salvos. Jesus veio porque todos nós precisamos de salvação. A morte de Jesus, ela não foi um acaso, ela foi por você, ela foi por mim, ela foi por nós, e estava decretada mesmo antes da criação do mundo. Todo o Antigo Testamento já apontava para esse auspicioso acontecimento. O próprio Senhor Jesus
ele profetizou a sua morte ali em 4 ocasiões. E nós vamos aqui descobrir essas 4 ocasiões. A primeira ocasião foi aconteceu ali em Cesareia de Filipe, como nós podemos ver lá em Mateus capítulo 16, versículo 21, que diz assim: desde que o tempo começou, Jesus Cristo mostrou aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Logo após, Pedro afirmar que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, e declarar que ele é o fundamento, o dono, o edificador e o protetor da igreja, anuncia pela primeira vez que era necessário subir para Jerusalém para ser entregue ali nas mãos das autoridades judaicas, para ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Ele está patente aos olhos de Jesus que Jerusalém seria ali o seu palco do seu sofrimento atroz, de sua morte vicária e de sua vitoriosa ressurreição. Este era ali o caminho, Esse era o trajeto que Jesus deveria seguir. A segunda ocasião em que Jesus anuncia a sua morte aconteceu já na Galileia. Está lá em Mateus capítulo 17, nos versículos 22 e 23. Diz assim: reunido eles na Galileia, disse-lhes Jesus: Filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos que estavam ali se entristeceram grandemente. Nenhuma improvisação, nenhuma surpresa. A morte de Jesus, meus irmãos, não foi um acidente ou um acaso. Tudo estava rigorosamente planejado, tudo estava definido desde o início dos tempos. Se a primeira comunicação que Jesus fez ali acerca da sua morte provocou ali um espanto, uma reprovação de Pedro, a segunda comunicação provocou profunda tristeza dos discípulos, Mas ainda tínhamos ali a terceira ocasião, que foi o terceiro anúncio da morte do Senhor Jesus, que aconteceu já na Judéia. Podemos acompanhar ali em Mateus 20, nos versículos 17 e 19. E diz assim: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Glória a Deus. O terceiro anúncio da morte de Cristo dá-se quando ele está subindo para Jerusalém, já a caminho. Jesus deixa claro que ele será entregue aos principais sacerdotes e escribas ali da cidade. Mas em vez de ser uma vítima indefesa, fica evidente também que seu sofrimento culminará ali com a sua crucificação. Este horrendo espetáculo de dor e sofrimento, entretanto, não põe um ponto final ao propósito soberano do nosso Deus. Jesus deixa claro que no terceiro dia ressurgirá. A morte não pode detê-lo. Ele venceu a morte, arrancando o aguilhão e triunfando sobre a morte, abrindo-nos o caminho para a vida eterna.
Deus é bom, glória a Deus. A quarta ocasião, né, o quarto anúncio da morte de Cristo aconteceu já em Jerusalém, 2 dias antes da Páscoa. Está lá em Mateus 26, versículo 2. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. O anúncio da morte de Jesus se deu ali 2 dias antes da Páscoa. Muito embora as autoridades judaicas já tramavam prender Jesus, né, por traição, 2 dias antes da Páscoa, para matá-lo depois da festa. Está lá em Mateus 14, nos versículos 1 e 2. Mas Jesus deixa claro para seus discípulos que essas autoridades apenas estavam cumprindo o plano divino já traçado antecipadamente pelo Senhor, né? Não é o homem que está no controle da situação, mas é o Senhor Jesus, é o plano de Deus. A história da redenção nunca esteve na mão dos homens, mas sempre nas mãos do Eterno. Nessa última comunicação da sua morte, Jesus mostra que na mesma festa da Páscoa, quando há um cordeiro sem defeito que seria imolado, ele seria o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que seria entregue para ser crucificado. A sua morte substitutiva nos trouxe vida e o seu sangue nos trouxe purificação e sua ressurreição nos trouxe a esperança. Então que essa palavra também te traga a esperança, também te mostre que o Senhor tem um plano perfeito para nós. O Senhor tem um plano que nos trará a possibilidade da vida eterna, né? Um plano onde podemos confessar as nossas angústias, sentimentos, erros, e o Senhor Jesus terá compaixão de nós e trará conforto. Mas para isso nós precisamos receber o Senhor Jesus Cristo, né? Lá em João, capítulo 1, versículo 12 diz: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, dou-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E também precisamos receber a Cristo pela fé. Lá em Efésios 2, 8 a 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, por suas obras e para que ninguém se glorie. Também podemos receber a Cristo por meio de um convite pessoal, né? Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Cristo afirma: eis que estou à porta e bato, se ninguém ouvir minha voz, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei. Então, nesse momento aí, abra a porta para o Senhor, aceite seu convite. Receber a Cristo implica ali num arrependimento pessoal, significa deixar de confiar na sua capacidade de decisão, na sua capacidade e confiar na capacidade do Senhor, né? Pois só crendo em Cristo, que é o único capaz de perdoar os nossos pecados. Apenas saber que Cristo é o Filho de Deus e que morreu na cruz pelos nossos pecados não vai ser suficiente. É o início, mas não é suficiente. É necessário receber a Cristo por meio da fé e por meio da sua decisão pessoal. Então, se você não recebeu a Cristo, receba o Senhor neste momento. Ore comigo. Senhor amado, Pai querido, Senhor, obrigado por esta palavra, Pai. Obrigado pelos teus conselhos e ensinamentos, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo plano eterno da salvação, Senhor amado. Obrigado pela redenção de nossas vidas, ó Pai. Pai, eu te peço, Senhor, que se tem alguma pessoa, ó Pai, assistindo esse vídeo que ainda não decidiu, ó Pai,
pela salvação, ó Pai, não decidiu pelo Senhor, ó Pai, que essa pessoa decida neste momento, ó Pai, que essa mensagem venha tocar ali o seu coração, o seu íntimo, ó Pai, e pelo Espírito Santo, ó Pai, essa pessoa possa se converter, possa aceitar, ó Pai, possa abrir a porta do seu coração, abrir a tua vida para o Senhor Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, tudo que eu lhe peço e lhe agradeço, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado mais uma vez por estarem comigo. Não se esqueçam de deixar aí o seu like, compartilhar esse vídeo, para que esse vídeo aí chegue até outras pessoas. E também, se você ainda não está inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Deus abençoe.